Vamos ver agora um pouco do discurso do Bolsonaro, o que disse o Bolsonaro após o anúncio do resultado. Foram algumas falas. Vini, para a televisão, uma fala, para o Facebook também teve uma fala específica, né? Para essa ferramenta. O que você destaca para a gente? E discursos também um pouco diferentes, com tons diferentes e para públicos diferentes também, né? O que parece é que o Bolsonaro ele quis até quebrar esse paradigma, em um primeiro momento gravar aquilo que foi praxe de toda a campanha dele, que foi essa live falando também para os seus eleitores, né? Então ele estava ali ao lado da professora de Libras e também da primeira-dama agora, a Michelle, fez o agradecimento primeiro a Deus, depois também a todos os profissionais de saúde aí que o ajudaram na recuperação pós-facada, e disse que era realmente um primeiro contato aí em respeito que tem pelo povo brasileiro. E aí, Edgar, o trecho que nós vamos ver agora, ele faz um ataque também às críticas que ele recebeu em geral da mídia, e também dizendo que o Brasil se livrou aí de uma grande ameaça comunista, socialista e extremista da esquerda. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação muitas vezes próximo a uma situação vexatória, aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil estava. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. Tá, e aí ele mostra também, né, o livro ali da Constituição, o livro também do Winston Churchill, no momento que ele fala, né, em ter inspiração aí de outros grandes governantes pelo mundo. E aí depois, Edgar, minutos após esse primeiro discurso em live, aí sim, aí Bolsonaro falou à grande imprensa, né, representado ali por um repórter apenas que eu estava entrevistando, mas fazia parte ali de todas as imprensas, e aí sim ele fez um discurso mais aberto, mais conciliatório, defendendo pontos importantes de defesa da Constituição, da liberdade, da democracia, de direitos, de fazer, de governar para todas as raças, enfim. Foi um discurso aí um pouco mais incisivo do Bolsonaro, e que mostrou que ele quer ser realmente o presidente para todos. Começou com uma oração, né, do Magno Malta, que acabou, agora é ex-senador, né, não foi reeleito senador, mas provavelmente vai estar ali no futuro governo Bolsonaro. Reforçou aí o agradecimento também à equipe de médicos e falou também, Edgar, muito em liberdade. Vamos ver. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país, e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós,
brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. E aí ele também falou muito em reduzir o papel do Estado, em desburocratizar muitas coisas, em respeito à federação, em compromisso com as reformas, né? Em governar para o seringueiro até o empreendedor, e terminou com o slogan que foi durante toda a campanha dele: Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos. E aí, Joel, teve uma leve diferença aí no conteúdo dos dois discursos, né? Teve uma boa diferença, especialmente de atitude dele. O primeiro falando para quem gosta dele, para os apoiadores, né? Olha os livros que ele botou. Isso já tem uma simbologia. Isso tinha, se eu não me engano, era uma Bíblia, a Constituição do Brasil, um livro sobre o Churchill. Quem foi o Churchill? Churchill, como o Bolsonaro fala, né? Quem foi ele? O primeiro-ministro inglês que lutou contra o nazismo, ou seja... Hospital Alberto Einstein, né? Alberto Einstein. Ou seja, se vendo como um líder aí que está enfrentando as forças do mal aí. Então o Bolsonaro estava dando esse sinal. E o quarto livro, o livro do Olavo de Carvalho, o filósofo, o ideólogo aí, como você preferir, da extrema-direita, aí, que faz muito sucesso entre uma parte dos apoiadores aí e eleitores do Bolsonaro. Então era uma mensagem claramente voltada para a direita. E ali acho que ele estava dando esse tom, assim, agora que somos nós, é a nossa vez. Nós vencemos, estamos vencendo o inimigo e vamos continuar nessa cruzada contra o mal aí. Acho que essa foi a mensagem que passou. E no outro discurso, sendo um pouco mais, para televisão, sendo um pouco mais... unindo um pouco mais a população, mas também, reparou nesse trechinho que a gente selecionou, ele falou, respeitando os direitos e defendendo os direitos de quem segue a lei. Ou seja, dando aquela ideia de que quem não segue a lei, o criminoso, por exemplo, esse aí não vamos defender os direitos desse cidadão. Então, algumas mensagens aí também jogando um pouquinho pro lado aí que ele sempre jogou e que foram os principais pontos de campanha dele, como esse, o do uso mais repressivo, mais violento da polícia. Centrou também nas pautas econômicas, dando claro entendimento de que ele reconhece que o Brasil tem um grande desafio econômico pela frente, vai precisar de reformas, e acho que disso a gente pode tirar com certeza desse discurso também. Ao menos no nível da percepção do discurso, ele reconhece a importância do trabalho econômico a ser feito pela frente. A questão é o quanto ele, de fato, conseguirá fazer. O Narlock, o Bolsonaro já chegou dizendo-se defensor da Constituição. Era uma fala que, embora óbvia, tem um significado na voz dele, né? Principalmente um candidato que, ao longo do seu percurso, da sua trajetória, teve que se defender muitas vezes contra afirmações e posturas anticonstitucionais, né? Sim. Pois é, muita gente, eu fiquei muito atento, acho que muita gente ficou atenta a esse discurso, o segundo discurso do Bolsonaro mais oficial, para saber qual rumo ele ia dar, qual seria o perfil, né, do discurso. E, quer dizer, diferente de semana passada, quando ele falou pro pessoal aqui na Paulista, numa transmissão, que comunista não ia ter espaço no Brasil, que os comunistas teriam que deixar o Brasil, é um absurdo, apesar de eu abominar comunismo, é um absurdo ele falar isso. Eu gostei muito de ver que nesse discurso de ontem, ele foi muito mais conciliatório, né, como o Vini falou, e mostrou diversas vezes, falou em liberdade, falou em Constituição, falou sobre liberdade de orientação. Talvez aí a gente possa entender uma orientação sexual também, né? Acho que eu fiquei esperando. Cada um entende o que quer, né? Cada um entende o que quer. Wishful thinking aí, né? Sobre isso. Mas eu gostei da conversa. O Bolsonaro tem um jeitão, apesar de todas essas barbaridades que ele fala, ele tem um jeitão de surfista velho, como diz o Rafinha Bastos, que me tranquiliza. Assim, diferente da Dilma, que tinha aquela personalidade beligerante, impaciente, o Bolsonaro parece um tiozão mais agradável. E talvez ele seja de fato mais conciliatório no governo, né? Pelo menos é o que eu espero.